Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Lauro Castro, sou GCM de Igaraçu, graduado em Direito, pós-graduado em Ciências Criminais e fundei este canal para você que pretende prestar concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal e nunca estudou Direito. Nas aulas anteriores, aprendemos o conceito de administração pública. Vimos quais são as fontes do direito administrativo, divididas em primárias e secundárias, e as diferenças entre Estado, governo e administração pública. Na aula de hoje, aprenderemos quais são as diferenças entre a administração direta e indireta, entre centralização e concentração, e as diferenças entre desconcentração e descentralização. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos começar pela diferença entre administração direta e indireta. Inicialmente, precisamos saber que a administração pública é dividida em administração direta e indireta. A administração direta é composta pelos órgãos diretamente ligados aos entes da federação, que são a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. A administração indireta é feita por órgãos descentralizados e autônomos, mas sujeitos ao controle do Estado. Os serviços públicos prestados pela administração pública, direta e indireta, envolvem as mais diversas áreas de interesse coletivo, como saúde, educação, transporte, previdência, segurança pública e desenvolvimento econômico. A administração pública direta é o conjunto de órgãos ligados diretamente ao Poder Executivo, em nível federal, estadual e municipal. Esses órgãos são subordinados ao chefe do poder a quem pertencem, isto é, existe uma hierarquia entre eles. Os órgãos da administração direta são pessoas jurídicas de direito público e não têm autonomia. Nesse caso, os servidores públicos são prestados por seus próprios meios, ou seja, sem a criação de personalidade jurídica. Exemplos de órgãos da administração direta. Em nível federal, a Presidência da República e seus ministérios, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Em nível estadual, com o Governo Estadual e suas secretarias, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça. Em nível municipal, Prefeitura e suas secretarias, Câmara dos Vereadores e o Procurador do Município. Administração indireta. A administração indireta é o conjunto de órgãos que prestam serviços públicos e estão vinculados a uma entidade da administração direta, mas possuem personalidade jurídica própria, isto é, tem CNPJ próprio. A criação de organizações vinculadas ao Estado, mais autônomas e descentralizadas dos entes federativos, é resultado do complexo das funções estatais e da necessidade de fornecer flexibilidade na prestação dos serviços públicos. Essa descentralização tem como objetivo aumentar a eficiência e a eficácia das atividades administrativas e serviços de interesse coletivo. No caso dos órgãos da administração indireta, embora não haja hierarquia ou controle hierárquico, as entidades estão sujeitas ao controle e fiscalização do Estado. As entidades da administração indireta são autarquias, instituídas por lei, têm autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e sua atividade é de interesse público. Exemplos: a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o Banco Central do Brasil, Bacen. Outro exemplo são as fundações públicas, que são criadas por lei e podem ser entidades de direito público ou privado. Sua atividade, fim, deve ser de interesse público e essas organizações não podem ter fins lucrativos. Exemplos: Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Outro exemplo são as empresas públicas. São pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. O capital das empresas públicas é exclusivamente público. Essas empresas prestam serviço de interesse coletivo e exercem atividades econômicas. Exemplos: Correios e Caixa Econômica Federal.
Sociedade de economia mista é um outro exemplo. Pessoas jurídicas de direito privado, criadas sob a forma de sociedade anônima e composta por capital público e privado. A maior parte das ações dessas empresas são do Estado, assim como as empresas públicas prestam serviços públicos e exercem atividades econômicas. Exemplos: Banco do Brasil e Petrobras. Vamos agora para a organização da administração pública. A administração pública pode oferecer os serviços para a população de maneira centralizada ou descentralizada. Quando as atividades são realizadas por um único ente da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, trata-se de um caso de centralização, como são os próprios entes que prestam os serviços. Essa é uma forma exclusiva da administração direta e não há hierarquia. Quando a função de um ente administrativo é exercida por meio de outra personalidade jurídica, temos o caso de descentralização. Quando há descentralização, não há hierarquia, apenas há vinculação entre o órgão criado e o ente criador. A descentralização pode acontecer por delegação ou outorga. Delegação é realizada por meio de contrato e apenas a execução das competências é repassada. Já a outorga é feita por lei e tanto as competências quanto a titularidade são repassadas. A forma desconcentrada, a desconcentração, é outra possibilidade de a administração pública desempenhar suas atividades. Nesse caso, ocorre a criação de órgãos públicos que têm a mesma personalidade jurídica e estão submetidos a uma hierarquia e à subordinação do órgão central. Uma forma para memorizar na sua hora da prova é aqui a palavra desconcentração, com responsabilidade ainda do ente originário. E descentralização é sem a responsabilidade. Ou seja, exemplos de desconcentração, como nós já vimos, com secretarias, né? Os órgãos criados nas prefeituras. A prefeitura ainda tem ali a responsabilidade. E descentralização é sem responsabilidade. Exemplo, o INSS. Essa é uma questão do TJ de São Paulo para o cargo titular de Serviços de Notas e de Registros, provimento. A promulgação de uma lei que estabelece a criação de uma autarquia com transferência de parte da competência da União para a pessoa jurídica criada envolve: letra A, unificação de competências; letra B, reunião de competências; letra C, descentralização do poder; letra D, desconcentração do poder. Resposta correta, letra C, descentralização do poder. 10.100, cria entidades, logo, autarquia é uma entidade. 100, sem responsabilidade do ente originário, logo, cria-se uma nova pessoa jurídica para que assim obtenha essa responsabilidade. Então, resposta correta, letra C. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Próxima aula, iremos tratar sobre os princípios da administração pública, que estão em seu artigo 37 da Constituição de 1988, nossa Carta Magna. Então, até a próxima, se Deus permitir. Até mais.